Vamos lá, vamos orar, meus irmãos. Pai, nós estamos na Tua presença e mais uma vez vamos abrir a Tua palavra neste domingo. Vamos estudar, ó Deus, sermos confrontados com o Teu Evangelho e queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós estamos cansados, sobrecarregados e precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Então nós te pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos toque, o Senhor fale e os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor, ó Deus. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 21. É o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler do 21 ao 43. Então hoje é diferente de muitas vezes do que eu faço, que a gente estudando ponto a ponto, é um texto longo, comprido. Então a gente vai ler o texto e depois vamos estudá-lo, vamos explorar esse texto. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, presta atenção no cenário, né? Uma coisa muito importante que neste momento, toda vez que nós estamos estudando uma narrativa, uma das coisas mais importantes de nós fazermos ao estudar, ao interpretar uma narrativa, é você prestar atenção no cenário. Jesus ele volta de Genesaret. Agora travou e eu não vou conseguir falar. Me perdoem. Jesus ele volta da outra cidade, da região de Decápolis, e ao voltar, né, na margem do rio, você percebe que ele já tem uma grande multidão lhe esperando. Diante disso, uma coisa inusitada acontece. E aqui é a primeira vez que uma coisa inusitada da parte dos religiosos acontece no Evangelho de Marcos. Se você acompanhou a leitura até agora, os religiosos estão tendo embates com Jesus. Jesus está proclamando ser o Messias, e os religiosos estão tramando, juntamente com os herodianos, a morte de Jesus. Agora, neste momento, no capítulo 5, a partir do verso 21, nós temos uma reviravolta. Jairo, um dirigente, alguém importante do mundo religioso judaico, da sinagoga, se prostra. Se prostra diante do Cristo. Vocês, estudando junto comigo o Evangelho de Marcos, você percebe que muitas vezes quem se prostrou diante do Cristo foram os demônios até agora. No entanto, neste momento, o sistema religioso predominante se prostra diante do Cristo. E isso é muito importante. Então, guarda essa informação. Uma segunda coisa que você precisa guardar no seu coração é que havia uma grande multidão seguindo Jesus. E diferente das nossas cidades, né, as cidades do primeiro século, ela era uma cidade com ruas estreitas, vielas. Então, uma grande multidão. Aí, quando se fala em grande multidão, alguns estudiosos, a gente não tem ao certo. Então, é uma conjectura, é um chute dos estudiosos. Grande multidão geralmente se conta aí a cerca de 5.000 pessoas. Então, 5.000 pessoas em vielas, caminhando na direção da casa de Jairo, comprimiam Jesus. Guarda essa informação. O texto continua. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava.
quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e fez a pergunta mais absurda que deveria ser feita naquele momento da história: quem tocou em meu manto? Não é absurdo? É absurdo porque não existiu Não pense que os discípulos conseguiram fazer um cordão de segurança em volta de Jesus. A multidão não caminha de maneira ordeira. Não caminha de maneira... Eu não sei vocês, mas eu já tive uma experiência no metrô de São Paulo, na hora do rush. Não sei se você já... Você de Sorocaba talvez nunca passou por essa experiência de ir ao metrô de São Paulo e na hora do rush, ainda por cima, e ser levado pela multidão. Ser levado. Você não quer ir. Você agarra naquele ferro do trem, mas a multidão te leva embora. Os seus pés saem do chão. Eu já passei por isso. Desci uma na estação que eu não queria. Tive que esperar o próximo trem. Eu imagino que talvez seja a mesma coisa. A mesma coisa. Então, por isso que a pergunta, ela talvez seja até irônica. Quem me tocou? Para quem ouviu, e os discípulos ouviram isso, perceba, Perceba o que os discípulos fazem. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem lhe tinha feito aquilo. Então, uma mulher... versículo 31. Responderam seus discípulos. Perceba o que os discípulos dizem. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos perceberam o absurdo que Jesus estava perguntando. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. Perceba, de novo, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Disseram elas. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. E daqui nós temos a palavra, ou uma das palavras mais repetidas nas Sagradas Escrituras: não tenha medo. Não tenha medo. E você percebe os contrastes. Se você está lendo com atenção o texto, você percebe os contrastes. A mulher curada, diante do mestre, se prostra e está tremendo de medo. Tremendo de medo. Jairo, talvez, a partir do momento que ele ouve a notícia, talvez não, com certeza, ao ouvir a notícia, Jesus olha para ele e diz o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Percebam. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos,
que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade. Mais um paralelismo do texto. A mulher sofria há 12 anos. A menina tinha 12 anos. 12 anos de idade. Levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me desafia na vida... Não, tem muitas coisas. Deixa eu mudar aqui a frase. Existem muitas coisas que me desafiam na vida. Muitas, muitas. Principalmente em relação à fé cristã. Mesmo sendo um estudioso da fé cristã, mesmo pregando domingo após domingo, eu me sinto surpreendido pela palavra de Deus. Domingo após domingo, após expor a palavra de Deus 2 vezes ao domingo, eu saio meio que derrotado dos nossos cultos. E deixa eu explicar, não fique com pena de mim. Não fique com pena. Não estou contando isso para você ficar com dó e depois do culto me dar um abraço, né? Não fique. Eu me saio derrotado porque o sentimento que eu tenho às vezes, ou a maioria das vezes, é que eu sou esmagado por essa palavra. Porque ela me desafia. Ela me desafia constantemente à transformação, à mudança, a repensar, a sair da minha caixa. Todos nós temos uma caixa. Todos nós. Todos nós temos uma forma de ver a vida, de conceber as coisas, de conceber Deus, de conceber os sistemas. E uma das coisas que eu gosto na minha vida, e quem trabalha comigo vai saber disso, eu gosto de coisas planejadas. Planejadas. Se você quer ver eu ficar nervoso em uma reunião da nossa equipe ministerial, surgiu uma coisa que não estava onde? No planejamento. Quando alguém vem dizendo assim, sabe aquele somebody love? Somebody love. Para dar um gato no planejamento, para te tirar da rota, eu fico muito bravo, muito chateado. Eu preciso respirar e contar até 10 no meu coração para não cometer um pecado e esganar uma pessoa. Daí vem um dos desafios que eu comecei a falar com você nessa noite. Um dos maiores desafios que eu tenho é exercer a paciência. Já parou para pensar que nós somos, pelo menos eu, vou falar de mim aqui porque não conheço direito o seu coração. E também não tenho muito interesse não, porque isso aí é competência de Deus. Mas eu não tenho muita paciência para as coisas. Eu não gosto de esperar as coisas. Por exemplo, eu detesto acompanhar a minha esposa em compras. Você já fez compras com mulher? É a coisa mais desesperadora que existe na face, não da Terra, mas na esfera do universo. É desesperador. Porque o objetivo, assim, sempre é mudado, transformado. Nunca é muito claro o objetivo. Por exemplo, a minha esposa fala, preciso ir no mercado comprar... Perto de casa tem um mini mercado, lá tem uma padaria. E ela fala assim, preciso comprar pão. Daí ela volta com 4 sacolas. Eu falei, mas você não foi comprar pão? Eu comprei pão mais algumas coisinhas. Mas qual era o objetivo de sair daqui de casa? Comprar pão.
Isso mexe comigo. Paciência. E eu percebi uma coisa, que exercer a paciência é um ato de amor. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe. Exercer a paciência é um ato de amor. Exercer a paciência é você abrir mão daquilo que você deseja, daquilo que você quer, é abrir mão da sua velocidade, porque todo mundo aqui tem uma velocidade em executar as coisas. Eu tenho uma velocidade em executar as coisas. O Guilherme que trabalha comigo, o pastor Guilherme que trabalha comigo, ele tem uma outra velocidade. Uma outra velocidade. Para executar as mesmas coisas. E eu então preciso exercer paciência com ele, e ele precisa exercer paciência comigo, por quê? Porque nós temos velocidades diferentes. Então é um ato de amor, de relacionamento. Entre irmãos, entre marido e esposa, entre amigos, entre filhos e pais, é um ato de amor. Mas paciência também é um ato de adoração. É um ato de adoração. Paciência também é um ato de fé e de confiança em Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós gostaríamos que Deus respondesse às nossas orações, que Deus respondesse às nossas demandas na nossa velocidade, na forma como eu vejo as coisas. Mas Deus, ele tem uma outra velocidade, um outro tempo. Então, paciência passa a ser um ato de fé. De fé. E o texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu, ele fala exatamente disso. Ele fala de fé, de você saber esperar, de você desenvolver a sua fé. Por exemplo, a mulher que sofria de hemorragia, diz o texto bíblico que ela passou 12 anos sofrendo disso. Provavelmente ela gastou a juventude dela por causa do problema que ela tinha. Ela perdeu a oportunidade de se casar, ou de ter um casamento. Ela perdeu a oportunidade de ter um filho. E pasmem vocês, naquela época, uma mulher que sofria dessa enfermidade não podia ir ao templo. Ela foi tolhida da sua espiritualidade. 12 anos. 12 anos esperando. Existe a paciência também de Jairo. Não sei se você percebeu. Porque, veja, a estrutura do nosso texto se encontra da seguinte forma. A gente tem Jairo aparecendo logo no começo, Jairo no fim, e no meio nós temos a cura da mulher hemorrágica. Mas existe uma urgência em Jairo. Não sei se vocês perceberam. A filha dele, de 12 anos, está prestes a morrer. Eu não consigo imaginar o senso de urgência de Jairo. Não sei se você consegue. Uma das coisas mais preciosas que eu tenho hoje na minha vida, que Deus me deu, depois, lógico, daquilo que Deus é em mim, uma das coisas mais preciosas que eu tenho são os meus filhos. Eu fico imaginando o senso de urgência de Jairo naquele momento da história. Não sei se você pode entrar na vida de Jairo, adentrar na vida de Jairo e perceber essa urgência. Ele vai até Jesus, um alto homem de um cargo elevado da sinagoga, coloca a reputação dele em risco, se ajoelha diante de Jesus, um inimigo do sinédrio, um inimigo dos fariseus, um inimigo da sinagoga, para curar a sua filha. Para curar a filha dele. No meio do caminho, uma multidão. Já não era rápido andar com essa multidão à volta.
Devia ser passo de formiguinha. Passo de formiguinha. É aquele momento que funciona, né? O relógio é mais rápido que a nossa velocidade, né? Que é aquilo que a gente gostaria de fazer. O relógio corre mais rápido. Passo de formiguinha. E de repente, Jesus, ele para. Jesus, ele para. Eu fico pensando, o que você faria no lugar de Jairo? O que você faria? Se aquela pessoa que pode salvar o seu filho chegasse do nada e dissesse: alguém me tocou na multidão. Perceberam porque a pergunta é absurda? Aos olhos humanos? Perceberam? Paciência. Pergunta: você ouve a voz de Jairo reclamando? Você ouve a voz de Jairo reclamando? Você não ouve a voz de Jairo. Porque paciência é um ato de adoração e fé. E eu queria falar com vocês sobre fé hoje, a partir desse texto. Porque perceba, Marcos, como eu já disse para vocês, ele é um evangelho que está formando a primeira comunidade de discípulos. Marcos é um evangelho que está formando a primeira comunidade de discípulos. É o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, ele não é testemunha ocular diretamente dos fatos. Apesar de Marcos ter convivido de perto como o grupo maior dos discípulos de Jesus, provavelmente os estudiosos dizem que Marcos ele é uma interpretação ou uma cópia dos sermões e das histórias que Pedro, o apóstolo Pedro, contava a respeito de Jesus. Então, provavelmente, aquele apóstolo que diz para Jesus assim: Jesus, você está de brincadeira comigo, né? Quem te tocou é Pedro. Com certeza, eu tenho certeza que foi o Pedro que falou isso. Tem cara de Pedro, não tem? Tem quem lê os evangelhos sabe que tem cara de Pedro. Gostaria de compartilhar com vocês, então, alguns princípios sobre fé. Primeiro, a verdadeira fé em Cristo vai além das aparências externas, status social e méritos pessoais. A verdadeira fé em Cristo vai além das aparências externas, porque muitas vezes nós nos enganamos pelas aparências externas das pessoas. Nós nos enganamos pela aparência externa das pessoas. Nossos olhos estão mais voltados, nossos olhos humanos estão mais voltados para o externo e fazemos julgamentos. Porque a todo momento você está medindo alguém. Já percebeu isso? A todo momento você está dando nota, rotulando alguém. Olha, o desempenho do pessoal do louvor hoje foi 4,5. 4,5. Daí o pessoal gosta de coral, falou que foi 10. O que salvou a nossa música hoje foi o coral. Ah, o pastor hoje, meu Deus, essa introdução levou 23 minutos. 23 minutos. Que introdução grande? Introdução 3. Nota 3 para a introdução. Ah, você viu a roupa daquela irmã? Não estava ornando. Em Campinas a gente fala ornar. Significa que não está combinando. Aqui fala ornar também? Sorocaba fala ornar? Não? Fala ornar? É o interior, né? A maravilha do interior. Aquela pessoa não está ornando ali, ó. Roupa 3. Ah, você viu a oração do presbítero? Ah, não sabe nem orar esse presbítero? Ruim de oração. 2. A todo tempo nós estamos medindo as pessoas. Então a fé não tem a ver com os status, as aparências sociais, os méritos pessoais. Então perceba uma coisa, porque, veja, Jairo,
Perceba as características dos personagens. Jairo, ele tinha uma importância social. Jairo era um homem importante, chefe da sinagoga em Cafarnaum, ocupava uma posição proeminente na sociedade. 2, religioso. Ele era um homem religioso, exercendo as funções de liderança na sinagoga, dirigindo os cultos e supervisionando as atividades semanais. Por exemplo, as escolas rabínicas aconteciam na sinagoga e o chefe da sinagoga era aquele que supervisionava os mestres. Então Jairo poderia ser o pós-doc da sinagoga. Vocês entenderam? O pós-doc. Você tinha os mestres que davam aula e você tinha o Jairo. Moralmente respeitável. Jairo era moralmente respeitável, sendo estimado e poderoso na comunidade. E ainda, riqueza e prosperidade. Ele era rico e próspero, com posses materiais e posição financeira favorável. Essa aqui é a característica de Jairo. A característica de alguém que muitas vezes nós queremos perto da gente. Não é? Que nós olhamos, essa pessoa é uma pessoa, se fosse aos olhos da nossa sociedade, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. De sucesso. Angariou os lugares mais altos da sociedade. Estava na elite econômica do seu tempo, na elite religiosa do seu tempo, na elite política do seu tempo. Você precisa se lembrar que as sinagogas, além da esfera religiosa, eles eram o quê? Política. Jairo, ele alcançou aquilo que muitas vezes nós queremos alcançar. Agora, você tem do outro lado a mulher enferma. Perceba uma coisa: anonimato e exclusão social. A mulher era uma figura anônima. Você vê o nome da mulher em algum lugar? Vocês perceberam que Jesus nem pergunta o nome da mulher? No episódio passado, no nosso episódio passado, domingo de manhã, Jesus ele encontra o demônio e faz o quê? Faz o quê? Qual é o seu nome? Mas dessa mulher não. Essa mulher, ela é alguém anônima. A mulher era uma figura anônima, excluída socialmente, privada até mesmo do direito de entrar na sinagoga. Ainda, a perda de posses. Embora ela tivesse posses no passado, perdeu tudo em busca da cura para a sua condição de saúde. E o texto bíblico diz isso. O texto bíblico faz uma afirmação contundente. Diz que ela buscou muitos médicos e ao invés de melhorar, ela piorou a saúde. Por último, enfermidade duradoura. Sofria de uma hemorragia crônica que afetava todas as áreas da sua vida, sendo uma condição que a mantinha impura segundo as leis judaicas. Se ela, em algum momento, por exemplo, ela casou-se, por causa da sua condição, o marido teve o direito de abandoná-la. Sem direito a absolutamente nada. Não sei se você está vendo as diferenças de ambas as pessoas. No entanto, o texto bíblico nos mostra a seguinte realidade. Para Jairo, Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia. Jairo, não tem a ver com quem você é. Tem a ver com quem eu sou. E para a mulher, então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Qual mérito essa mulher tem?
Qual mérito social essa mulher tem? Nenhum. Ela não tem mérito social nenhum. Pelo contrário, à luz da religião da sua época, ela era considerada o quê? Impura. Você já parou para pensar que muitas vezes nós colocamos o mesmo rótulo sobre algumas pessoas? O mesmo rótulo sobre algumas pessoas? Essa pessoa aqui é impura. Jesus não dará jeito a essa pessoa. Jesus não transformará essa pessoa. Deus não terá misericórdia dessa pessoa. Muitas vezes nós tratamos algumas pessoas desta forma. Desta forma. A rotulamos, a medimos e damos a nota 0 para ela. No entanto, tanto Jairo quanto essa mulher nos mostram a fé. A fé inabalável diante dos desafios. Mesmo diante dos desafios, Jairo manteve sua fé em Jesus, buscando para a cura de sua filha e resistindo à desesperança após a notícia da morte dela. Mesmo diante de toda a notícia a notícia que Jairo teve, desesperadora, o que Jairo faz? Ele mantém a fé em Cristo. Não tenha medo, Jairo. Isso não tem a ver com você. Creia somente. Isso aí que está acontecendo tem a ver comigo. Comigo. E uma fé que transforma. De forma anônima, ela ousou tocar em Jesus. Ela não poderia tocar em nome algum. É um detalhe importantíssimo aqui. Essa mulher não poderia tocar em ninguém. Em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornaria impura. E precisaria passar pelos rituais de purificação da lei judaica. Agora, de maneira anônima, movida pela fé, e nós lemos isso no texto, ela pensou, se eu simplesmente tocar em seu manto, se eu tocar nele, eu serei curada. Eu serei curada. Desafiando o desprezo social, sua fé inabalável resultou em cura e salvação. A fé não tem a ver com os méritos, com o status, com a figura da pessoa. A fé tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo no coração da pessoa, na vida da pessoa. Quem mede as pessoas, quem faz essas medidas de status, somos nós. Deus não te mede pelo seu status. Deus não te mede pelas suas histórias. Deus te mede por aquilo que você é. Por aquilo que você é. Então a pergunta passa a ser: quem você é? Não é isso? Como Deus nos mede, então? Deus nos mede até mesmo pelos nossos feitos? Não. Ele nos mede pelo quê? Por quem nós somos. E basta você olhar rapidamente as Sagradas Escrituras e você vai perceber que você é a imagem e semelhança de Deus. Que em Cristo Jesus você é um filho amado. Que através de Cristo, independente da sua história, você é amado. O texto, ele caminha, ou os nossos princípios avançam. E nós percebemos que a verdadeira fé em Cristo resgata a nossa dignidade, mesmo em meio a histórias que nos fazem sentir indignos. A verdadeira fé em Cristo, ela faz o quê? Ela resgata a nossa dignidade, mesmo
em meio às histórias que nos fazem sentir indignos. E a gente olha especificamente para a mulher. Então, ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu não sei se você consegue ver isso, mas naquele esquema que eu montei no começo do nosso estudo, você vai perceber que a história da mulher está no meio, certo? Então você tem Jairo e Jairo. E no meio você tem a mulher enferma. No meio do meio, você tem isso aqui. Esse aqui é o recheio do bolo. Dentro da literatura evangélica, é a parte mais importante do texto. Mais importante do texto. Por quê? Porque essa mulher, ela teve uma história de sofrimento. Ela era medida. Eu não sei se você já viu encenações da história dessa mulher. Muitas das encenações e das imagens da história dessa mulher ela está em casa. Ela ouve a notícia de Jesus, que Jesus está em casa. O texto diz que ela está na casa dela? O texto não diz que ela não está na casa dela. Então, quem conta na escola dominical para as nossas crianças que essa mulher está em casa, está errando. Porque ela não está na casa dela. Não está. Aonde ela está? Na rua. Sabe por que ela está na rua? Porque ela perdeu tudo. Ela não tem casa. Ela está na rua. E sabe como ela vive? Ela vive de mendicância. E sabe por que ela vive de mendicância? Porque ela tem hemorragia. Porque, me desculpem, mas ela nem para se prostituir ela podia. Nenhum homem se deitaria com ela por causa da enfermidade dela. Ela não tinha alternativa nenhuma de sustento. Não tinha. A única coisa que essa mulher tinha era o quê? A misericórdia de algumas pessoas. E ela sofreu isso durante quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Quando nós olhamos essa história, nós achamos que essa mulher é uma mulher bem vestida. Mas o texto bíblico nos dá as informações que nós precisamos. Ela perdeu tudo na mão dos médicos, que não a curaram. Pelo contrário. Diante desse cenário, dessa história, de uma pessoa indigna, o que Jesus diz a ela? O que Jesus diz a ela? Jesus chama essa mulher do quê? Filha. Eu não sei se você consegue entender a profundidade do que Jesus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue entender. Uma mulher que estava à margem da sociedade, que ninguém lhe tocava, que ficava na beira, na sarjeta, mendigando, esperando a atenção e a misericórdia das pessoas. Jesus a cura. E quando Jesus a cura, a chama do quê? Filha. Você é minha filha. Você não está sozinha. Eu cuido de você. Os meus olhos te veem. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a gente passa por essa mesma luta, por essa mesma dificuldade, nos momentos mais cruciais das nossas vidas. Nos momentos mais cruciais, nós
nós entramos nessa esfera onde Jesus olha para nós e diz: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Uma das coisas que eu tenho mais saudade na minha vida é do abraço da minha mãe. Há cerca de 5 anos atrás eu perdi a minha mãe. E uma das coisas que mais dói, até hoje, é não poder voltar para a casa dela e ter o abraço da minha mãe. Sabe por quê? Porque naquele abraço eu tinha o sentimento de pertencer. De pertencer. E muitas vezes nós somos roubados desse sentimento na nossa sociedade, na nossa cultura. Nós perdemos esse sentimento de pertencer a alguém. E daí Jesus diz para essa mulher que está à beira, marginalizada: você me pertence. Você me pertence. Você é minha filha. É uma das coisas mais profundas do Evangelho. E é a mulher considerada impura que Jesus chama de filha. Não é a filha do Jairo. A filha do Jairo tinha um pai que lutava por ela, que a amava, mas é essa mulher abandonada, aquela anteriormente desfavorecida, tornou-se o ponto focal da história, transformando-se na filha central. Na filha central. Jesus demonstra sua preocupação pela filha que sofre e que é menosprezada. Menosprezada. Uma terceira realidade que o texto me mostra é que a verdadeira fé em Cristo transcende a compreensão superficial e cética das multidões. Eu não sei vocês, mas as multidões muitas vezes estão enganadas. Não se guie pelas multidões. Não se guie pelas multidões. Veja como o texto trabalha isso, elabora essa realidade das multidões. Respondendo os seus discípulos: vês essa multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Quem tocou em mim? Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta. Essa criança dorme. Mas todos começaram a quê? A rir dele. Eu não sei se você consegue mencionar o que Jesus está passando aqui. O que as pessoas que estão sendo curadas e transformadas estão passando. Mais uma vez, os discípulos, lembra dos discípulos? Aqueles que deveriam se prostrar e adorar. Mais uma vez, os discípulos, na voz do seu líder, diz o seguinte: é um absurdo o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está dizendo aqui, Jesus. Como o Senhor sabe que alguém te tocou? Como que o Senhor sabe? É um absurdo. Da mesma forma, nós olhamos o absurdo da multidão na casa de Jairo, uma outra multidão. Jesus ele chega na casa de Jairo e diz o quê? A menina dorme e a multidão ri. Quantas vezes eu e você nós somos desafiados pela multidão que não crê nas mesmas coisas que nós cremos? Quantas vezes nós somos levados, lembra que eu falei para vocês? Da multidão, pela multidão. Nós somos levados por essa multidão e nós achamos que o mesmo Deus que operou esses milagres, hoje Ele não opera mais os mesmos milagres.
Eu vou ser bem presbiteriano aqui. Aonde está na Bíblia que Deus não opera mais esses milagres? Aonde está? Mostre para mim que os milagres cessaram. Mostre para mim que Deus não o faz, não opera, não trabalha. Deus continua sendo quem Ele é hoje e eternamente o será. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos levados pelo ceticismo da multidão. Quando Jesus diz, alguém me tocou, a gente ri de Jesus. Quando Jesus diz, calma, as coisas não acabaram ainda, a sua história não terminou ainda. Você dá um sorriso de canto e diz, você não sabe o que o Senhor está falando. E eu gostaria de convidar você nessa noite a não dar mais o sorriso de canto, a não ser mais conduzido pela multidão, mas a buscar o Cristo a todo tempo. Por fim, o texto diz, ou o princípio nos ensina, a verdadeira fé em Cristo traz cura, purificação e ressurreição, transformando a desonra em redenção. E tanto Jairo, quanto a mulher hemorrágica foram tocados. Ou melhor, Talita foi tocada. Talita Cumi, a menina foi tocada. Nessa passagem, Marcos destaca a cura de duas mulheres por meio do toque de Jesus. Nos versos de 25 a 27, Marcos narra usando 7 particípios até chegar o verbo principal da oração. Tocou-lhe. O verbo principal, a expressão principal do texto que nós estamos estudando é tocou-lhe. Tocou-lhe. Jesus tocou. A mulher tocou em Jesus. Temos 7 gerúndios até o verbo principal. Havia 12 anos, vinha sofrendo, muito padecera, tendo despedido tudo quanto possuía, indo a pior, tendo ouvido a falar de Jesus, vindo atrás dele, e então ela toca em Jesus. Neste momento, e este momento representa o cerne da narrativa, destacando a cura da mulher que depositou sua fé em Jesus, apesar de toda a sua história. A sua história a contradizia, mas ela rompeu com aquilo que ela acreditava dela mesma. Porque a fé tem esse poder em nossas vidas. A fé em Cristo Jesus nos transforma. A consideração sobre a imundície transmitida pelo toque é relevante, mas ao contrário do convencional. Não é Jesus que é contaminado, é essa mulher que é contaminada pela purificação do Cristo. É ela que é redimida. Paralelamente, nós vemos o toque de Jesus trazendo vida à filha de Jairo. Conforme descrito no verso 41 que nós lemos, onde ele a toma pela mão. Era impossível, era extremamente proibido na lei mosaica, Números capítulo 19, verso de número 11, tocar alguém morto. Mais uma vez, a graça de Jesus subverte as nossas próprias leis. E aquilo que era impuro se torna puro. Essa narrativa não é apenas uma narrativa sobre milagre.
Não sei se você lembra, de manhã eu falei que você, quando lê uma narrativa de milagre, você precisa perguntar o quê? O porquê. Essa narrativa é uma narrativa de redenção. A redenção que eu e você precisamos em Jesus. A redenção das nossas histórias sendo reconstruídas, não através de nós, mas através do Cristo. Aonde não existia esperança, tanto para a mulher impura, quanto para a filha de Jairo. Através de Jesus existe toda a esperança. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orar a esse Deus que traz toda a esperança e redenção de volta aos nossos corações? Vamos orar e receber a bênção? Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que vem, nos transforma, lapida o nosso coração, molda as nossas vontades. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe, Deus. Trabalhe derramando a Tua graça e a Tua misericórdia em nós. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.